Deixa um like neste vídeo se acreditas que a vida sempre dá uma volta completa. Deixa um comentário com a tua opinião. O aroma do café da manhã ainda flutuava no ar quando a Joana tocou o ombro de Diogo, que digitava furiosamente no seu portátil. O escritório em casa cheirava a móveis de couro e estantes de madeira nobre. Mas naquele dia pairava uma tensão elétrica que ela não conseguia decifrar. Diogo! A voz dela tremeu ligeiramente. As mãos dela, frias, seguravam um pequeno objeto retangular e o coração batia-lhe contra as costelas como um pássaro desesperado tentando escapar da jaula. Ele levantou a cabeça, irritado pela interrupção. O seu rosto, sempre tão controlado, estava agora enrugado com uma impaciência que ela bem conhecia. Os dedos batiam num ritmo seco e rítmico sobre a secretária de Carvalho. O que é? Estou no meio de uma videoconferência importante. Joana respirou fundo, saboreando o gosto metálico do nervosismo na boca. A seda da sua blusa roçou a pele enquanto se aproximava. Os saltos a ressoar no chão de mármore como o compasso de um metrônomo frenético. Preciso de te mostrar uma coisa. Estendeu o teste de gravidez, as mãos a tremer imperceptivelmente. O olhar de Diogo fixou-se no objeto e ela conseguiu ver o momento exato em que ele percebeu. O sangue drenou do seu rosto, deixando-o pálido como um papel. A sua respiração mudou, tornando-se rápida e superficial. Não! A palavra foi um sussurro áspero. Isto não pode estar a acontecer agora. Diogo, eu sei que não planeamos isto, mas... Joana tentou tocar-lhe no braço, mas ele afastou-se bruscamente, a cadeira de couro a chiar com um movimento repentino. Não planeamos isto? Ele levantou-se de rompante, a sua altura imponente de quase 2 metros a fazê-la sentir ainda mais pequena. Joana, tens alguma ideia do que isto significa? A minha empresa está num processo de fusão com uma multinacional alemã. Não posso ter um escândalo pessoal agora. O aroma amadeirado do seu aftershave, que outrora a acalmava, agora parecia sufocante. O estômago de Joana revirou-se. Não sabia se era por causa dos enjoos matinais ou pela crueldade das suas palavras. Escândalo! A voz dela saiu mais aguda do que o normal. Estamos a falar do nosso filho, Diogo. Filho? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Uma complicação que eu não posso permitir. Tu conheces a minha família, como é o mundo dos negócios. Eu sou solteiro aos olhos de todos e preciso de continuar assim até que este negócio se concretize. As lágrimas queimaram os cantos dos olhos de Joana. Ela conseguiu saborear a salinidade delas antes de sequer caírem. A cortina ao fundo movia-se suavemente com o ar-condicionado, projetando sombras dançantes na parede. Tu estás a pedir-me para... Ela não conseguiu terminar a frase. Eu estou a pedir-te para lidares com isto discretamente. Diogo voltou a sentar-se, os dedos a retomar a escrita, como se nada tivesse acontecido. Eu conheço uma clínica privada muito discreta. Podemos agendar para a próxima semana. O som das teclas do portátil ecoou no pesado silêncio. Joana sentiu o chão a mover-se debaixo dos seus pés, como se estivesse num barco num mar tempestuoso. Diogo, olha para mim! Ele não levantou os olhos do ecrã. Diogo! Desta vez ela gritou, e ele finalmente olhou para ela, os olhos escuros tão frios como gelo. O que queres que eu diga, Joana? Que eu vou deixar tudo? Desapontar centenas de funcionários que dependem de mim e destruir anos de trabalho por causa de um erro? Um erro? A palavra atingiu-a como um soco no estômago. É isso que tu vês no nosso bebé? Eu vejo a realidade. Ele levantou-se novamente, caminhando em direção à janela. As suas costas tensas, sob a camisa de corte italiano,
desenhavam uma figura rígida contra a luz do sol. Eu tenho responsabilidades, compromissos. Não posso ser pai agora. Joana secou as lágrimas com as costas da mão, o movimento áspero contra a sua pele sensível. O anel que Diogo lhe tinha dado no aniversário, uma promessa de que um dia se casariam, parecia um peso no seu dedo. E se eu não o fizer? E se eu decidir ter este bebê? Diogo virou-se lentamente e a expressão no seu rosto gelou o sangue de Joana. Era o mesmo olhar frio e calculista que ela o tinha visto usar em reuniões de negócios para intimidar os seus oponentes. Então vais fazê-lo sozinha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio suíço na parede. Joana sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. As pernas tremeram e ela apoiou-se na secretária para não cair. Tu não podes estar a falar a sério. Estou a ser muito claro. Diogo ajustou os punhos da camisa, um gesto que ela sabia que ele fazia para dar por terminada uma conversa. Se tu queres ficar comigo, tiras essa criança da tua vida. Se não... Bem, foi bom enquanto durou. As suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Joana sentiu o seu coração a estilhaçar-se em milhões de fragmentos, cada um perfurando os seus pulmões e dificultando a respiração. Ela olhou à volta do escritório, as fotos deles juntos na prateleira, a sua chávena de café ao lado do computador, os livros que ela lhe tinha emprestado. Tudo parecia pertencer a outra vida, outra pessoa. Está bem, a sua voz saiu surpreendentemente tranquila. Tu tomaste a tua decisão. Joana caminhou em direção à porta, cada passo a ecoar no silêncio mortal. Quando chegou à entrada, virou-se pela última vez. Diogo tinha regressado ao seu portátil, as mãos a digitarem freneticamente, como se ela já tivesse desaparecido da sua vida. Diogo, ele não levantou os olhos. Não me procures nunca mais. Desta vez ele levantou os olhos e por um segundo ela pensou ter visto algo diferente na sua expressão. Arrependimento, medo, mas foi apenas um vislumbre, rapidamente substituído pela máscara fria de sempre. Joana saiu do escritório, desceu as escadas de mármore pela última vez e dirigiu-se ao quarto que tinham partilhado durante 2 anos. O perfume dele agarrava-se aos lençóis de algodão egípcio, uma fragrância que agora a enjoava. Ela agarrou uma mala e começou a tirar a sua roupa do armário. Cada peça guardava uma recordação. O vestido azul da primeira vez que ele a tinha levado a conhecer um cliente importante, a lingerie vermelha que ela tinha comprado para o surpreender no aniversário dele, os pijamas de seda que usavam nas preguiçosas manhãs de domingo. Enquanto dobrava a roupa, uma lágrima caiu no vestido azul, criando uma mancha escura. Joana limpou-a rapidamente e continuou a fazer a mala. 40 minutos depois, desceu as escadas carregando 2 malas. Diogo não tinha saído do escritório. O som do seu teclar continuava a ecoar pelo corredor, implacável como uma máquina. À porta da rua, Joana parou e olhou para trás uma última vez. A casa que ela tinha considerado o seu lar por tanto tempo agora parecia um mausoléu de mármore e vidro, frio e vazio, tal como o homem que a habitava. Colocou as malas no seu carro, as mãos a tremerem enquanto segurava as chaves. O motor ligou-se com um suave rugido e ela conduziu lentamente pelo caminho ladeado de árvores que levava ao portão principal. No espelho retrovisor, ela viu a casa a ficar mais pequena até desaparecer por completo. Só então se permitiu que as lágrimas caíssem livremente, umedecendo o seu rosto e a escorrerem para o volante de couro.
Se para ele eu era uma fraqueza, murmurou, a mão instintivamente a ir para a sua barriga, para o meu bebé, eu serei uma fortaleza. A cidade estendia-se à sua frente, cheia de possibilidades e desafios. Joana conduziu em direção ao futuro, deixando para trás o homem que tinha escolhido os negócios em vez do amor, o dinheiro em vez da família. Ela ainda não sabia como o faria, mas uma coisa era certa. Ela criaria o seu filho sozinha, com dignidade e fé. E Diogo Gonçalves descobriria tarde demais o que tinha perdido ao deixá-la ir. O doce aroma de morangos frescos encheu a pequena cozinha, enquanto Joana cortava a fruta em pedaços pequenos. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas de linho branco, criando um mosaico dourado na rústica mesa de madeira. Aos 2 anos, a pequena Maria balançava as pernas no seu cadeirão, os olhos escuros a brilharem de antecipação. Mamã, manga, a vozinha ecoou pela acolhedora cozinha, fazendo Joana sorrir. As bochechas rosadas da menina tinham vestígios de iogurte, e os caracóis castanhos escapavam-se do rabo de cavalo que Joana lhe tinha feito naquela manhã. Morango, meu amor, Joana pronunciou cada sílaba lentamente, tirando tempo para admirar o rosto perfeito da sua filha. Os traços delicados, a pele macia e especialmente aqueles olhos. Olhos que tinham uma familiar intensidade, uma profundidade que às vezes fazia o coração de Joana encolher-se de dor. O apartamento de 2 quartos num bairro de classe média era modesto em comparação com a mansão onde ela tinha vivido antes, mas estava cheio de calor. As paredes amarelas claras estavam decoradas com desenhos coloridos que a Maria tinha feito na creche, e plantas verdes ocupavam cada canto disponível, enchendo o espaço de ar fresco e vida. Joana colocou os morangos num prato de plástico, decorado com borboletas, e sentou-se ao lado da sua filha. O tecido macio do seu vestido floral roçou as suas pernas bronzeadas. Ela tinha aprendido a apreciar roupa confortável e prática, tão diferente das roupas de marca que costumava usar. Bom? Perguntou, observando a Maria a mastigar com total concentração. Bom, a menina bateu as mãos, salpicando pequenos pedaços de morango pela mesa. As suas mãos gorduchas pegaram noutro pedaço, levando-o à boca com a seriedade de quem realiza uma tarefa importante. Joana riu, um som genuíno que ecoou nas paredes. Era incrível como a maternidade tinha mudado até a sua risada, outrora reservada e educada, agora espontânea e musical. Ela limpou o rosto da filha com um pano macio, sentindo a textura aveludada da sua pele. O telefone tocou e Joana atendeu com a Maria ainda no seu colo. Era a Catarina, a sua sócia na pequena empresa de consultoria de marketing digital que tinham aberto juntas. Jô, conseguimos mais 3 clientes hoje. A florista quer uma campanha completa para o Dia da Mãe. A voz entusiasmada de Catarina ouviu-se através do telefone, misturando-se com os pequenos barulhos que a Maria fazia enquanto brincava com o morango. Isso é maravilhoso! Podemos encontrar-nos na terça para discutir estratégias? Joana ajeitou a Maria na anca, a menina a brincar com os botões florais da sua blusa. A Maria vai estar na creche. Perfeito! E Joana, tens a certeza de que não queres contratar uma ama? Seria mais fácil trabalhar. Não preciso, Catarina. Estamos bem como estamos. Joana olhou para a sua filha, que agora tentava puxar um cacho do seu cabelo castanho. A Maria é a minha prioridade, e nós conseguimos equilibrar tudo. Depois de desligar, Joana levou a Maria para a sala. O espaço era acolhedor, com um sofá bege macio, uma estante cheia de livros infantis
e brinquedos organizados em cestos de verga. O cheiro de alfazema do difusor misturava-se com o aroma natural do lar, uma fragrância de um verdadeiro lar. A Maria gatinhou até a sua caixa de brinquedos e pegou num boneco de peluche, um urso castanho que Joana tinha comprado quando ainda estava grávida. A menina abraçou o peluche, fazendo um som de satisfação que derreteu o coração da sua mãe. «Urso!» murmurou a Maria, pressionando o focinho do boneco contra o seu rosto. Joana sentou-se no tapete fofo ao lado da sua filha, observando cada movimento com fascínio. Era impressionante como uma criança tão pequena podia ter uma personalidade tão forte. A Maria era decidida, curiosa, mas também carinhosa e sensível. Qualidades que Joana reconhecia, mas que vinham misturadas com outras características que a faziam engolir em seco. A intensidade do seu olhar quando a Maria se concentrava em algo, a forma como ela franzia a testa quando estava a pensar, a forma decidida como ela recolhia os seus brinquedos. Tudo a fazia lembrar de alguém que Joana estava a tentar esquecer. O som da chuva começou a bater na janela, criando uma suave sinfonia que sempre acalmava a Maria. A menina deixou cair o urso e gatinhou até a janela, colocando as suas pequenas mãos no vidro frio. As gotas desenhavam caminhos sinuosos e os olhos da menina seguiam cada movimento com fascínio. «Água!» A Maria bateu na janela, deixando pequenas marcas no vidro. «Isso mesmo, chuva!» Joana aproximou-se, cheirando o aroma fresco da terra molhada que vinha através da fresta da janela. «Queres ver melhor?» Ela levantou a Maria e sentou-se na poltrona ao lado da janela. A menina aninhou-se perfeitamente nos seus braços, o seu corpo quente a relaxar contra o peito de Joana. Elas ficaram ali, a ver a chuva, o som rítmico a criar uma atmosfera de paz absoluta. Joana inalou o cheiro característico da Maria, uma mistura de shampoo de bebê, pó de talco e aquele aroma único que todos os bebés têm. Era uma fragrância que a acalmava mais do que qualquer terapia, que curava qualquer dor do dia. «Sabes uma coisa, meu amor?» murmurou Joana, acariciando os caracóis macios da sua filha. «Tu és a melhor coisa que me aconteceu na vida.» A Maria levantou a cabeça, aqueles olhos escuros a estudarem o rosto da sua mãe com seriedade infantil. Depois ela sorriu, um sorriso desdentado que mostrava apenas 4 pequenos dentes brancos como pérolas. «Mamã?» A palavra saiu como um sussurro, mas carregava tanto amor que Joana sentiu os seus olhos encherem-se de lágrimas. Beijou a testa da sua filha, sentindo a pele macia e quente contra os seus lábios. Em momentos como estes, Joana perguntava-se como tinha conseguido viver tanto tempo sem conhecer este tipo de amor. Um amor incondicional, puro, que não pedia nada em troca a não ser carinho e afeto. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo som da chuva e a respiração rítmica da Maria, que começava a adormecer. Joana continuou a embalá-la suavemente, vendo as pálpebras da sua filha a ficarem pesadas. Durante os últimos 2 anos, ela tinha descoberto uma versão de si mesma que não sabia que existia. Uma mulher forte, independente, capaz de construir uma vida digna a partir do zero. Ela tinha criado um negócio de sucesso, criado uma menina maravilhosa e encontrado uma felicidade genuína que nunca tinha experimentado. É claro que havia desafios. Noites sem dormir quando a Maria estava doente, a preocupação constante com as finanças, a solidão que por vezes a atingia quando deitava a filha e ficava sozinha na sala. Mas cada dificuldade tinha fortalecido a sua determinação. Cada obstáculo superado tinha aumentado a sua confiança. A Maria adormeceu completamente, o seu rosto relaxado e angelical.
Joana levantou-se com cuidado e levou-a para o seu quarto. As paredes cor-de-rosa claras estavam decoradas com nuvens pintadas à mão, e um mobile de estrelas douradas balançava-se suavemente sobre o berço. Ela colocou a sua filha no colchão macio, cobrindo-a com uma manta de algodão decorada com borboletas. A Maria suspirou de contentamento, virando-se de lado e abraçando uma pequena almofada em forma de coração. De volta à sala, Joana serviu-se de uma chávena de chá de camomila, o vapor aromático subindo em espirais preguiçosas. Ela sentou-se no sofá com um livro, mas acabou apenas a olhar pela janela enquanto a chuva continuava a cair. Às vezes, especialmente em noites como aquela, ela permitia-se pensar no que poderia ter sido diferente. Se o Diogo tivesse reagido de outra forma, se ele tivesse escolhido o amor em vez do medo. Mas ela chegava sempre à mesma conclusão. Talvez as coisas tivessem acontecido exatamente como deviam. A Maria não precisava de um pai que a visse como um obstáculo. Ela merecia algo melhor. E Joana tinha descoberto que era totalmente capaz de dar à sua filha todo o amor e estrutura que ela precisava. O telefone vibrou com uma mensagem da Catarina. Joana, vi uma história sobre a empresa do Diogo numa revista de negócios, uma fusão multimilionária com os alemães. Queres que guarde a revista? Joana escreveu rapidamente. Não é preciso. Isso não faz parte das nossas vidas. E era verdade. Diogo Gonçalves pertencia ao passado, um capítulo fechado da sua história. O presente era a Maria a dormir no seu quarto, o seu negócio a crescer, a vida que tinham construído juntas. Ela terminou o chá e foi ver a Maria. A menina dormia profundamente, os lábios ligeiramente entreabertos num sorriso sereno. Joana ajeitou a manta e sussurrou. Eu não precisava dele, meu amor, mas tu mereces saber quem era o teu pai. A frase saiu antes que ela pudesse detê-la, a ecoar no quarto tranquilo. Era uma verdade que Joana carregava no seu coração, não por seu próprio bem, mas pelo da Maria. Toda a criança tinha o direito de conhecer as suas origens, mesmo que o pai não fosse digno. Joana sabia que um dia teria que tomar uma decisão sobre isso, mas, por agora, ela e a Maria estavam bem. Mais do que bem, elas eram felizes, completas e prósperas. A chuva tinha parado e a lua cheia brilhava através das nuvens que se separavam. Joana fechou a porta do quarto da Maria e preparou-se para dormir, com um coração em paz e a certeza de que tinha tomado as decisões certas. Em algum lugar da cidade, Diogo provavelmente estava a celebrar a sua fusão multimilionária, rodeado de executivos e champanhe caro. Mas ali, naquele acolhedor apartamento, Joana tinha algo infinitamente mais valioso: o amor puro e genuíno da sua filha. O centro comercial no centro da cidade bulia, com a típica multidão de sábado à tarde. O aroma de canela dos quiosques de bolachas misturava-se com o perfume das lojas de cosméticos, criando uma sinfonia olfativa que enchia os corredores largos e luminosos. Joana empurrava o carrinho de bebê lentamente, vendo a Maria apontar animadamente para as coloridas montras. Mamã, olha! A Maria bateu as mãos quando viu a montra da loja de brinquedos, onde ursos de peluche gigantes faziam uma dança mecânica. Os seus olhos escuros brilhavam de encanto e os seus caracóis castanhos saltavam com cada movimento da cabeça. Joana sorriu, sentindo o tecido leve do seu vestido azul marinho a dançar contra as suas pernas enquanto caminhava. Era raro ter um sábado livre para sair sem compromissos, e ela tinha decidido levar a Maria ao centro comercial, algo que a menina ainda não tinha experimentado. Queres ver os brinquedos de perto? Joana estacionou o carrinho em frente à montra, observando o rosto iluminado da sua filha.
A Maria tentou sair do carrinho, esticando os bracinhos em direção aos brinquedos. O seu vestido cor-de-rosa, com um estampado floral, balançava-se com os seus movimentos ansiosos, e os seus sapatos brancos davam pontapés no ar com excitação. Com calma, princesa, podemos ir à loja depois do nosso lanche. Joana ajeitou a franja da sua filha, sentindo a textura sedosa dos caracóis entre os seus dedos. Elas continuaram a caminhar pelo corredor principal, a Maria a absorver cada detalhe do novo ambiente. A música de fundo ressoava suavemente, misturando-se com as conversas de outros visitantes e o barulho distante da praça de alimentação. Joana parou em frente a uma loja de roupa infantil, admirando um pequeno vestido amarelo na montra. A Maria estava a crescer tão rapidamente que ela precisava constantemente de roupa nova. Ela calculou mentalmente o orçamento. O negócio estava a ir bem, e ela podia dar-se ao luxo de mimar a sua filha de vez em quando. Que tal este vestidinho, meu amor? Joana apontou para a peça na montra. A Maria seguiu o dedo da sua mãe, mas o seu olhar distraiu-se com algo mais interessante. Um grupo de crianças a correr perto da fonte ornamental que estava no centro do centro comercial começou a mexer-se no carrinho querendo descer para explorar. Joana olhou à sua volta, avaliando se era seguro deixar a Maria caminhar um pouco. A área estava movimentada, mas havia espaço suficiente para uma criança brincar sob supervisão. Ela tirou a filha do carrinho, segurando a sua pequena mão com firmeza. Podes caminhar, mas tens que ficar perto da mamã, está bem? A Maria assentiu vigorosamente, já a puxar Joana em direção à fonte. Os seus pequenos e decididos passos ressoavam no chão de mármore, e Joana teve que acelerar o seu próprio passo para acompanhar o entusiasmo da sua filha. A fonte era uma obra de arte por si só. Os jatos de água dançavam em padrões sincronizados, criando um espetáculo fascinante. A Maria parou abruptamente, a boca aberta diante da exibição aquática. Algumas gotas salpicaram-na levemente, refrescando o ar à sua volta. «Dança de água!» exclamou a Maria, tentando tocar nos jatos que estavam fora do seu alcance. Joana riu, puxando suavemente a sua filha para uma distância segura. «Realmente dança, não é? É bonito!» Foi nesse momento que ela o sentiu. Uma presença familiar, uma energia que fez todos os pelos dos seus braços se eriçarem. O seu estômago contraiu-se involuntariamente e o seu coração começou a bater mais rápido, como se o seu corpo reconhecesse algo que a sua mente ainda não tinha processado. Joana levantou lentamente os olhos, percorrendo a multidão à volta da fonte, e depois viu-o. José Carvalho estava parado a uns 20 metros de distância, perto da entrada da joalharia mais cara do centro comercial. O seu fato cinzento escuro, impecavelmente adaptado, moldava a sua silhueta alta e elegante, e o seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, como sempre. Mas foi a expressão no seu rosto que gelou o sangue de Joana. Ele estava a observá-la, e o seu olhar estava fixo na Maria. O mundo parecia abrandar. O barulho da fonte, as conversas à sua volta, a música de fundo. Tudo se tornou um murmúrio distante. Joana só conseguia ouvir a sua própria respiração acelerada e o som do sangue a pulsar nos seus ouvidos. José deu um passo em frente. Depois, parou. Mesmo à distância, ela conseguiu ver que ele estava a lutar com alguma emoção intensa. As suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo, e a sua mandíbula estava tensa de uma forma que ela conhecia bem. Era assim que ele ficava quando tentava manter o controle. A Maria, alheia à atenção, continuava a brincar perto da fonte.
Ela agachou-se para tocar na água que se tinha acumulado na borda, molhando as pontas dos dedos e rindo-se da sensação de frio. A Maria mostrou a Joana os seus dedos molhados à espera de uma reação. Sim, meu amor, a água é muito fresca, respondeu Joana mecanicamente, sem tirar os olhos de José. Ele tinha se aproximado mais alguns passos. Agora estava suficientemente perto para ela conseguir ver os detalhes da sua expressão, o seu rosto pálido, os olhos muito abertos, o visível subir e descer do seu peito por causa da sua respiração. Parecia um homem que tinha visto um fantasma. Instintivamente, Joana levantou a Maria, um movimento protetor que fez a menina protestar ligeiramente. Mamã, quero brincar. Daqui a pouco, princesa, só estamos a... Joana não terminou a frase. José estava a caminhar diretamente na direção delas, e ela percebeu que não havia escape. O seu perfume a alcançou antes que ele sequer falasse. Aquela fragrância amadeirada que ela costumava adorar agora revirava o seu estômago. José parou a cerca de 2 metros de distância, parecendo tão tenso como ela se sentia. Joana, a sua voz saiu rouca, como se não tivesse sido usada há muito tempo. A Maria virou a cabeça para olhar para o homem que tinha falado com a sua mãe. Os seus olhos escuros estudaram o rosto de José com a curiosidade natural de uma criança, sem medo nem reconhecimento. Joana sentiu o corpo da sua filha a relaxar contra o seu. A Maria não sabia quem ele era. Para ela, era apenas mais um estranho no movimentado centro comercial. José! Joana conseguiu pronunciar o nome dele, apesar da sua garganta estar tão seca como papel. Ele continuou a olhar para a Maria e Joana conseguia praticamente ver os pensamentos a organizarem-se na sua mente. A menina tinha cerca de 2 anos, com cabelo castanho e reflexos dourados, pele ligeiramente bronzeada e, o mais importante, os olhos. É impossível, murmurou José, tão baixo que Joana quase não o ouviu. A Maria tinha exatamente os mesmos olhos que ele, a mesma cor de chocolate escuro, a mesma intensidade, até a mesma forma ligeiramente amendoadas. A semelhança era impossível de negar. Mamã, quem é ele? Perguntou a Maria, ainda a olhar para José com interesse infantil. A pergunta atingiu Joana como um soco no estômago. Como podia ela explicar a uma criança de 2 anos que o homem à sua frente era o pai que tinha rejeitado a sua existência antes de ela sequer nascer? Não é ninguém importante, meu amor. As palavras saíram mais frias do que ela pretendia. José encolheu-se como se tivesse sido esbofeteado. Ele deu outro passo em frente e Joana recuou instintivamente. Joana, posso falar contigo? Não temos nada para falar. Ela ajeitou a Maria na sua anca, preparando-se para ir embora. Por favor. A palavra saiu como uma súplica desesperada. Apenas 5 minutos. A Maria começou a mexer-se nos braços de Joana, querendo descer para continuar a brincar. Mamã, água! Joana olhou à sua volta, percebendo que algumas pessoas tinham começado a notar a tensão entre eles. O último lugar onde ela queria fazer uma cena era no meio de um movimentado centro comercial. A Maria quer brincar na água, disse Joana friamente, e nós temos outros compromissos. Ela começou a afastar-se, mas José seguiu-a. Joana, espera, por favor, só me diz, ela é... José começou, mas Joana parou abruptamente e virou-se para o enfrentar. A raiva que tinha sido cuidadosamente controlada durante 2 anos começou a borbulhar à superfície. É que, José... A sua voz era baixa, mas com veneno. O erro que me pediste para lidar? A complicação que poderia arruinar o teu precioso negócio?
A Maria sentiu a tensão no corpo da sua mãe e começou a agitar-se. Mamã? Joana respirou fundo, obrigando-se a acalmar-se pelo bem da sua filha. Ela não podia deixar a Maria ver a sua mãe perder o controlo. Está tudo bem, princesa. Joana beijou a testa da sua filha, inalando o doce cheiro de shampoo de bebê. Vamos para casa agora. Ela virou-se para ir embora, mas a voz de José parou-a novamente. Joana, eu sei que cometi um erro terrível, mas por favor, dá-me uma oportunidade para te explicar. Desta vez, Joana virou-se lentamente, os seus olhos a arderem com lágrimas contidas. Quando ela falou, a sua voz estava carregada com 2 anos de dor acumulada. Explicar? Tu queres explicar como me abandonaste quando eu mais precisava de ti? Como me trataste como um problema a resolver? Como escolheste o dinheiro em vez da tua própria filha? A palavra filha ecoou entre eles como um trovão. José ficou ainda mais pálido, se é que era possível. A Maria olhou entre os 2 adultos, os seus olhos escuros a assimilarem a tensão, mesmo sem entender o que estava a acontecer. Ela aninhou-se mais perto de Joana, procurando conforto no calor familiar do corpo da sua mãe. Nesse momento, José murmurou, mais para si mesmo do que para Joana. Eu percebi que 2 anos não apagaram nada, apenas me condenaram. As suas palavras chegaram a Joana como uma confissão sussurrada. Ela conseguiu ver a dor genuína nos olhos dele, o arrependimento que parecia estar a consumi-lo por dentro. Mas 2 anos a criar a Maria sozinha tinham endurecido o seu coração contra qualquer simpatia por ele. Tu condenaste-te a ti mesmo, José. Joana ajeitou a Maria na sua anca, sentindo o reconfortante peso da sua filha contra o seu corpo. E agora vais ter que viver com isso. Ela começou a afastar-se definitivamente, mas José gritou atrás dela. Joana, eu não vou desistir. Eu preciso de saber a verdade. Joana parou sem se virar, o seu corpo a tremer com raiva contida. A verdade? Ela olhou por cima do ombro, os seus olhos a brilharem perigosamente. A verdade é que tu perdeste o direito de fazer perguntas no dia em que me pediste para me livrar da tua filha. E com isso, ela afastou-se, deixando José de pé sozinho perto da fonte, com o eco das suas palavras a reverberar no ar entre eles. Enquanto caminhava rapidamente em direção à saída do centro comercial, Joana sentiu as suas pernas a tremerem. A Maria tinha ficado calada, como se sentisse que algo importante tinha acontecido. Mamã triste? A Maria tocou no rosto de Joana com a sua mãozinha. Joana parou e olhou nos olhos da sua filha. Aqueles olhos que eram uma réplica perfeita dos de José. Não, meu amor. A mamãe está bem. Ela forçou um sorriso. Que tal irmos para casa e fazer bolachas? A Maria bateu as mãos, a distração a funcionar perfeitamente. Bolachas! Mas ao sair do centro comercial, Joana soube que a sua vida tinha mudado irrevogavelmente naqueles poucos minutos. José tinha nos encontrado, e pela determinação que ela viu nos olhos dele, ela sabia que ele não ia simplesmente desaparecer de novo. A pergunta que agora a atormentava era o que mais ele seria capaz de fazer para obter as respostas que procurava. O som persistente da campainha ecoou pelo apartamento como um martelo a bater no vidro. Joana olhou pelo olho mágico. O seu estômago contraiu-se ao ver o José parado no corredor. Ele parecia diferente. O seu cabelo estava ligeiramente despenteado, o seu fato estava amarrotado, e os seus olhos tinham olheiras que denunciavam noites sem dormir. Joana, eu sei que estás aí. Por favor, abre a porta. A sua voz chegava abafada através da madeira, mas carregava uma urgência que ela nunca antes tinha ouvido. A Maria estava a brincar na sala, com os seus blocos de construção,
alheia à tensão no ar. Ela tinha empilhado as peças coloridas numa torre torta e agora tentava equilibrar outra no topo, a língua ligeiramente de fora em concentração. Joana respirou fundo. O aroma do pequeno almoço ainda persistia na cozinha. Ela tinha passado os últimos 3 dias desde o encontro no centro comercial a tentar manter uma rotina normal. Mas o José tinha estado constantemente na sua mente, como uma canção irritante que ela não conseguia tirar da cabeça. Vai-te embora, José. A sua voz saiu mais fraca do que ela pretendia. Não vou. Posso ficar aqui a noite toda se for preciso. A determinação na sua voz fez Joana suspirar pesadamente. A Maria olhou para a porta, curiosa com as vozes. Mamã, quem é ele? Ninguém importante, meu amor. Continua a brincar. Joana apoiou a sua testa contra a porta fria, sentindo o peso da situação. Ela sabia que José não ia desistir facilmente. Era uma característica que ela outrora tinha admirado nele, mas que agora se tinha tornado um pesadelo. Joana, por favor, só quero falar durante 5 minutos. A sua voz estava mais perto agora, como se ele estivesse encostado ao outro lado da porta. Tu tiveste a tua oportunidade de falar há 2 anos, murmurou Joana, apenas o suficiente para ele a ouvir. Eu sei, e foi o maior erro da minha vida. As suas palavras fizeram algo estranho no peito de Joana, uma mistura de raiva e uma dor antiga que ela pensava ter superado. Ela olhou para a Maria, que tinha conseguido fazer uma torre de 5 blocos e agora batia palmas orgulhosa. Olha, mamã, grande! Muito bem, princesa. Joana forçou um sorriso, mas os seus olhos permaneceram fixos na porta. O silêncio prolongou-se por alguns minutos. Joana pensou que talvez José tivesse desistido, mas depois ela ouviu um som que a gelou. Ele tinha se sentado no chão no corredor. Ela conseguiu ouvir o tecido do seu fato a roçar na parede. José, tu não podes ficar aí. Sim, eu posso. É um corredor público. A sua teimosia fez Joana revirar os olhos. Era exatamente o tipo de atitude que o tinha tornado um homem de negócios de sucesso, mas também o fez perder a sua família. A Maria aproximou-se da porta arrastando o seu urso de peluche. Mamã, por que é que o homem está triste? Joana olhou para sua filha confusa. Como sabes que ele está triste? Voz triste. A Maria apoiou o ouvido contra a porta, tentando ouvir melhor. Era impressionante como as crianças captavam as emoções que os adultos tentavam esconder. Joana ajoelhou-se ao lado da sua filha, inalando o doce cheiro do seu cabelo recém-lavado. Às vezes os adultos ficam tristes, meu amor. A pergunta inocente atingiu Joana como uma flecha. Ela não estava exatamente triste, mas havia algo que a roía desde o encontro no centro comercial. Uma sensação de que um capítulo que ela pensava estar fechado tinha sido reaberto à força. A mamãe está bem. Joana beijou a testa da sua filha. Que tal vermos um desenho animado? Ela ligou a televisão, pondo o canal infantil favorito da Maria. A menina acomodou-se no sofá com o seu urso de peluche, hipnotizada pelas personagens coloridas no ecrã. Joana voltou para a porta, sussurrando. José, por favor, só vai-te embora. Não posso, não depois de a ter visto. Joana, ela é perfeita. É exatamente como eu imaginei que seria. As suas palavras tocaram numa ferida que Joana tentava manter fechada. Durante a sua gravidez e os primeiros meses da Maria, ela tinha fantasiado com este momento. José a ver a sua filha pela primeira vez, a apaixonar-se instantaneamente, a perceber o erro que tinha cometido. Mas agora que estava a acontecer, só trazia dor. É tarde demais, José. Não é. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa.
A coisa certa teria sido ficares comigo quando descobrimos que eu estava grávida. Joana apoiou a sua cabeça contra a porta de novo, fechando os olhos. Ela podia sentir a presença dele do outro lado, como um campo magnético a puxá-la. Joana, eu sei que eu não mereço uma segunda oportunidade, mas ela merece conhecer o pai dela. Ela merece um pai que a ame incondicionalmente, não alguém que a veja como um inconveniente. Eu não a vejo dessa maneira. A voz de José estava cheia de desespero. Quando a vi no centro comercial, foi como se o meu mundo inteiro se tivesse movido. Ela é linda, Joana. Ela é perfeita. A Maria levantou-se do sofá, caminhando em direção à porta, com pequenos passos decididos. Mamã, quero ver o homem. Não, Maria. Volta para o sofá. Mas a menina já estava a tocar no puxador da porta, curiosa com a voz do outro lado. Homem triste como a mamã quando chove. A observação inocente da Maria fez o coração de Joana encolher. A menina tinha notado que, às vezes, quando chovia, Joana ficava melancólica, perdida nas recordações que ela tentava esquecer. Maria, vem cá. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. A Maria, com a curiosidade natural de uma criança de 2 anos, esticou-se para o puxador da porta. As suas pequenas mãos conseguiram girá-lo e a porta abriu-se alguns centímetros. Maria! Joana tentou fechar a porta, mas já era tarde demais. José estava ajoelhado no corredor, os seus olhos ao mesmo nível que os da menina. Quando a Maria apareceu na fresta da porta, ele congelou completamente. A Maria olhou para ele com curiosidade, sem medo. Olá, olá, princesa. A voz de José saiu como um sussurro áspero, cheio de emoção. Joana puxou a Maria para trás, mas a menina resistiu, fascinada pelo homem ajoelhado. Por que é que tu estás triste? Perguntou a Maria, inclinando a cabeça. José engoliu em seco, os seus olhos a brilharem. Porque eu perdi uma coisa muito importante. O que é que tu perdeste? Joana sentiu as lágrimas a queimarem os seus olhos. A inocência da Maria estava a expor todos os seus sentimentos mais guardados. Eu perdi-te a ti, princesa, e a tua mamã. A Maria franziu a testa, processando a informação com a seriedade de uma criança, tentando entender o mundo dos adultos. E então, para o completo choque de Joana, a Maria olhou para José e disse a palavra que mudaria tudo. Pai. O mundo parou. José ficou tão pálido que Joana pensou que ele ia desmaiar. As suas mãos tremiam visivelmente e ele parecia ter se esquecido de como respirar. Maria, Joana sussurrou horrorizada. Mas a Maria continuou a olhar para o José com aqueles olhos escuros idênticos aos seus, à espera de uma resposta. José olhou para Joana, depois para a Maria e finalmente conseguiu falar, a sua voz quebrada. Sim, princesa, eu sou o teu pai. Na sua voz inocente, Joana encontrou o juízo que José merecia e na sua expressão, uma mistura de assombro, arrependimento e amor instantâneo. Ela viu a um homem completamente diferente do que a tinha rejeitado 2 anos antes. A pergunta que agora flutuava no ar, sem ser dita, mas presente em todos os seus olhos, era devastadora na sua simplicidade. Era possível reconstruir uma família dos escombros de tanto sofrimento? O caminho para o perdão. O aroma do café acabado de fazer misturava-se com o cheiro à pintura fresca dos desenhos que a Maria tinha feito naquela manhã. Joana observou da janela da cozinha como o José tentava ganhar a atenção da sua filha no pequeno pátio de jogos do edifício. Tinham passado 3 semanas desde aquele devastador encontro à porta do apartamento e a vida de Joana tinha se convertido num campo minado emocional. A Maria corria entre os brinquedos, os seus risos a ressaltarem a cada passo, enquanto o José a seguia com um olhar protetor
e vigilante. Ele tinha trocado seus fatos impecáveis por roupa mais casual, jeans escuros e uma camisola polo azul, numa tentativa óbvia de parecer mais acessível para a sua filha. Mas Joana conseguia ver a tensão nos ombros dele, a forma cuidadosa como ele se movia, como se temesse que qualquer gesto repentino pudesse quebrar o frágil vínculo que estava a tentar construir. "Olha, pai, um escorrega!" A Maria gritou do topo do brinquedo, os seus pequenos braços esticados em direção ao José. A palavra pai ainda fazia o estômago de Joana contrair-se. A Maria tinha aceite a presença de José com uma naturalidade infantil desconcertante. Mas para Joana, cada interação entre eles era como ver uma peça de teatro, onde ela conhecia o guião de cor e sabia que o final não era feliz. José aproximou-se do escorrega, os seus braços estendidos para apanhar a Maria. "Cuidado, princesa, o pai está aqui." Joana fechou os olhos, deixando que o café esfriasse nas suas mãos. Aquela voz, outrora tão familiar e tão amada, agora tinha uma ternura que ela nunca tinha ouvido. Era irônico que José tivesse descoberto a sua capacidade de amar, precisamente na menina que outrora tinha rejeitado. O telefone tocou, a interromper os seus pensamentos amargos. Era a Catarina. "Jô, tenho que te dizer uma coisa." A voz da sua sócia soava tensa. "Recebi uma oferta estranha hoje. Um investidor quer comprar a nossa empresa. Ofereceram 3 vezes o seu valor de mercado." Joana franziu a testa. "Quem é o investidor?" "Uma sociedade de participações de que eu nunca ouvi falar. Mas quando eu pesquisei..." "Joana, todas as empresas na sua carteira têm uma ligação com o José Carvalho." O café derramou-se quando a chávena tremeu nas mãos de Joana. Ela rapidamente limpou-o com um pano, o tecido a absorver o líquido escuro enquanto a sua mente processava a informação. "Ele está a tentar comprar-me." A compreensão saiu como um sussurro venenoso. "Parece que sim. O que queres que eu faça?" Joana olhou pela janela de novo. José tinha a Maria sobre os seus ombros e estava a caminhar pelo pátio de jogos, a menina a rir-se e a puxar-lhe o cabelo. A cena era tão perfeita, tão cinematográfica, que fez com que o seu coração se partisse um pouco mais. Recusa, imediato, imediatamente. "Tens a certeza? É muito dinheiro, Joana." "Tenho a certeza. Isso não é parte das nossas vidas." Joana desligou, as suas mãos a tremerem de raiva. 20 minutos depois, José e a Maria subiram para o apartamento. A menina estava entusiasmada, a falar a 1000 a hora sobre cada brinquedo que tinha experimentado, enquanto o José a ouvia com genuína atenção. "Mamã, o pai ensinou-me a fazer um castelo de areia." A Maria correu em direção a Joana, os seus olhos a brilharem de excitação. "Isso é ótimo, meu amor." Joana forçou um sorriso, mas os seus olhos encontraram os de José, com uma dureza glacial. José notou imediatamente a mudança na atmosfera. "Maria, que tal veres um desenho animado enquanto eu falo com a mamã?" "Pode ser o Frozen?" A Maria já estava a correr para o sofá, ansiosa pela sua película de animação favorita. "Claro, princesa." José ligou a televisão, acomodou a Maria confortavelmente com os seus animais de peluche e depois seguiu Joana para a cozinha. Ela estava de costas para ele, a preparar o lanche da sua filha com movimentos bruscos e controlados. "Joana, passa-se alguma coisa?" Ela virou-se lentamente, a faca do pão ainda na sua mão. "Tu achaste mesmo que eu não ia saber?" José franziu a testa, genuinamente confuso. "Saber o quê?" "A oferta para comprar a minha empresa." Cada palavra saiu afiada. A expressão de José mudou instantaneamente. A confusão deu lugar à vergonha, depois à defensiva. "Joana, eu posso explicar." "Explicar?"
Ela riu, mas não havia humor no som. Explicar como tu tentas comprar-me? Como tu achas que podes resolver tudo com dinheiro? Não é isso. Eu só queria ajudar. Eu vi o quão duro tu trabalhas. Eu queria que tu tivesses mais liberdade para estares com a Maria. Mentiroso. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Tu queres controlar-me. Tu queres que eu dependa de ti, para que tu possas manipular a nossa situação. Joana, tu estás a ser injusta. A minha intenção era genuína. A tua intenção? Joana colocou a faca na bancada com um baque, o som metálico a ecoar pela cozinha. A tua intenção é a mesma de sempre, José. Resolver problemas com dinheiro. Comprar-me como comprarias qualquer outro obstáculo na tua vida. José passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Joana reconheceu. Ele fazia isso quando estava frustrado. Tu não és um obstáculo. Tu és a coisa mais importante na minha vida agora. Agora! Joana repetiu a palavra com amargura. Que conveniente é essa revelação, não? Depois de tu veres que a Maria existe, que ela é real, que ela é perfeita. Joana, por favor. Não! Ela levantou a mão interrompendo-o. Tu não entendes, José. Não entendes nada. Eu construí esta vida sozinha. Cada tijolo, cada decisão, cada lágrima. E agora tu apareces a querer comprar o meu trabalho, como se fosse uma bugiganga numa loja. A Maria apareceu à entrada da cozinha, segurando o seu urso de peluche. Mamã, por que é que tu estás a gritar? Joana ajoelhou-se imediatamente, suavizando a sua voz. Desculpa, meu amor, a mamã não estava a gritar, só estava a falar. A falar alto, corrigiu a Maria com a lógica impiedosa de uma criança. José aproximou-se, ajoelhando-se ao lado de Joana. Maria, às vezes os adultos falam alto quando tentam resolver coisas importantes. Não é porque estão a lutar. A Maria olhou entre os dois, os seus olhos escuros a processarem a informação. Estás triste? Não, princesa. José estendeu a mão, tocando ligeiramente no cabelo da sua filha. O pai só quer que a mamã saiba que a ama muito. As palavras atingiram Joana como um soco. Ela levantou-se rapidamente, afastando-se de ambos. Maria, vai acabar de ver o teu desenho animado? O lanche vai estar pronto em breve. A menina hesitou, sentindo claramente a tensão. Mas finalmente obedeceu. De volta à sala, Joana esperou até ter a certeza de que a Maria não os conseguia ouvir antes de se virar para o José. Como é que tu te atreves? Atrevo-me a quê? A dizer que te amo em frente a ela? A usar a nossa filha para me manipulares? José levantou-se lentamente, a dor evidente nos seus olhos. Não é manipulação, Joana. É a verdade. A verdade? Joana riu de novo, o som áspero e ferido. Queres saber qual é a verdade, José? A verdade é que tu me amaste quando era conveniente, quando não ameaçava os teus planos, quando eu era apenas a namorada bonita que aparecia nos teus jantares de negócios. Isso não é verdade. No momento em que eu me tornei real, no momento em que a nossa relação produziu consequências reais, tu deitaste-me fora como lixo. As lágrimas finalmente começaram a cair, a queimar as bochechas de Joana. E agora, 2 anos depois, tu decides que me amas? Que queres ser pai? Que conveniente, José. José deu um passo em direção a ela, as suas mãos estendidas. Joana, eu fui um cobarde, um idiota, mas eu mudei. Mudaste? Joana secou as lágrimas com um movimento violento. O homem que me destruiu há 2 anos é exatamente o mesmo que acabou de tentar comprar a minha empresa às minhas costas. Tu não mudaste de todo, José. Tu ainda acreditas que podes resolver tudo com poder e dinheiro? Eu só queria... Tu querias controlar-me? Joana explodiu. Tu querias que eu dependesse de ti,
para que tu pudesses ditar os termos da nossa relação, para que tu pudesses decidir quando e como ver a Maria? José ficou em silêncio por um longo momento, o seu rosto pálido. Finalmente, disse: Tu tens razão. Joana pestanejou, surpreendida pela admissão. Tu tens razão, repetiu José, a sua voz baixa e cheia de arrependimento. Eu tentei controlar a situação. Tentei usar o dinheiro para arranjar algo que o dinheiro não pode arranjar. Foi exatamente o que eu fiz há 2 anos e estava errado então, assim como está errado agora. Joana cruzou os braços ainda na defensiva. E o que vais fazer em relação a isso? Eu vou cancelar a oferta imediatamente. José tirou o seu telefone do bolso. Eu vou ligar para o meu advogado agora mesmo. Ele marcou um número e Joana conseguiu ouvir a sua voz firme a dar instruções para cancelar qualquer tentativa de adquirir a sua empresa. Quando desligou, olhou para ela com uma vulnerabilidade que Joana não estava preparada para ver. Joana, eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que eu não mereço perdão. Eu não mereço uma segunda oportunidade. Mas a Maria... A sua voz quebrou. A Maria merece ter um pai que lute por ela, um pai que aprenda a ser melhor. Joana observou o José por um longo momento. Ela conseguiu ver a luta interna nos seus olhos, a guerra entre o homem que ele sempre foi e o homem que ele tentava tornar-se. O homem que me destruiu há 2 anos, disse finalmente, a sua voz baixa e cansada, agora ensina a nossa filha a sorrir. José fechou os olhos como se as suas palavras fossem uma absolvição que ele não tinha esperado receber. Eu não sei se consigo perdoar-te, José, continuou Joana. Eu não sei se alguma vez conseguirei voltar a confiar em ti. Mas a Maria precisa de um pai. E por alguma razão, eu não consigo entender. Ela escolheu-te. José abriu os olhos e Joana viu lágrimas a formarem-se ali. Não estragues tudo. A sua voz era um sussurro ameaçador. Se magoares a nossa filha, se desapareceres da vida dela como desapareceste da minha, eu vou fazer-te arrepender pelo resto da tua vida. Nunca, disse José com convicção. Eu nunca vou abandonar a Maria nem a ti. Não importa quanto tempo leve. Eu vou provar que eu mudei. Joana assentiu lentamente, exausta pela conversa. Logo veremos, José, logo veremos. O caro aroma do perfume da sua mãe encheu o restaurante com ar-condicionado, misturando-se com o cheiro a flores dos arranjos importados nas mesas de mármore. Joana ajeitou nervosamente o seu vestido azul marinho, sentindo o tecido fino contra a pele, enquanto observava a elegante mulher à sua frente. O cabelo grisalho da sua mãe estava impecavelmente penteado, e os seus olhos azuis, tão diferentes dos de José, estudaram Joana com a frieza de um predador, a avaliar a sua presa. Então, tu és a mulher que deixou o meu filho grávida. A voz da sua mãe cortou o silêncio como uma lâmina afiada, cada palavra proferida com precisão cirúrgica. Joana respirou fundo, a inalar o aroma à alfazema do difusor, que tentava acalmar a tensão na sala privada do restaurante. Eu sou a Joana! E a senhora deve ser a senhora Carvalho. A senhora Carvalho para ti. A correção chegou instantaneamente, acompanhada de um sorriso gelado que não chegava aos seus olhos. Imagino que saibas por que pedi esta reunião. Joana cruzou as pernas debaixo da mesa, o couro da cadeira a chiar ligeiramente com o movimento. Na verdade, não. O Diogo não mencionou que a senhora queria conhecer-me. A sua mãe riu, um som cristalino e vazio, como o tilintar de copos partidos. O meu filho sempre foi ingênuo quando se trata de mulheres como tu. Mulheres como eu? Joana sentiu que o seu sangue aquecia, mas manteve a sua voz controlada.
Oportunistas. A sua mãe saboreou a palavra como se fosse um vinho caro. Mulheres que ficam grávidas intencionalmente de homens ricos para assegurar uma vida confortável. O empregado aproximou-se discretamente, colocando uma taça de champanhe em frente à sua mãe e um sumo de laranja natural em frente a Joana. O som das bolhas arrebentarem no champanhe era quase hipnótico no tenso silêncio que se instalou entre elas. A senhora está enganada. Joana tocou ligeiramente o bordo da taça fria, sentindo a condensação a umedecer os seus dedos. Eu não quero nada do José. Eu nunca quis. Claro que não. A sua mãe deu um delicado gole de champanhe. Por isso é que lhe permitiste aproximar-se da criança, pela bondade do teu coração. Joana sentiu que a raiva borbulhava, mas obrigou-se a manter a compostura. Eu permiti, porque a Maria tem o direito de conhecer o seu pai. Não importa o quanto eu esteja em desacordo com as suas escolhas. Maria. A sua mãe repetiu o nome com desdém. Um nome comum para uma criança com sangue carvalho. É um nome bonito. Significa sabedoria. Sabedoria. A sua mãe riu de novo. Que irônico, considerando as circunstâncias da sua concessão. Joana apertou os punhos debaixo da mesa, as unhas a enterrarem-se nas suas palmas. O cheiro de comida de outras mesas, trufas, salmão grelhado, molhos refinados, agora a enjoavam. Senhora Carvalho, se a senhora tem algo para dizer, só diga. Eu não tenho tempo para jogos. A sua mãe colocou a sua taça na mesa com um suave tilintar, mas o som ecoou como um martelar. Muito bem, eu serei direta. Quanto queres para desapareceres da vida do meu filho? Joana pestanejou, segura de que tinha ouvido mal. Desculpa? 5 milhões? 10? Toda a gente tem um preço, querida. Qual é o teu? O mundo pareceu inclinar-se para o lado. Joana sentiu que o sangue drenava do seu rosto, deixando-a tonta. O barulho do restaurante, conversas baixas, talheres a tilintarem contra os pratos, a música de fundo. Tudo se converteu num zumbido distante. A senhora está a oferecer-me dinheiro para eu abandonar a minha filha? Não sejas dramática. A sua mãe agitou a mão, os seus anéis de diamantes a brilharem sob a luz do candelabro. Tu podes ficar com a criança. Eu só quero que ambas desapareçam da vida do José. Joana levantou-se abruptamente, a cadeira a raspar no chão de mármore com um som áspero. A senhora é louca. Senta-te. A voz da sua mãe cortou o ar como um chicote. Eu ainda não terminei. Eu sim! Joana agarrou a sua mala, mas a sua mãe continuou a falar. O José está a cometer um erro. Esta obsessão com a menina está a afetar o seu negócio. Ontem ele cancelou uma reunião importante porque ela estava doente. No dia anterior, ele saiu a meio de uma videoconferência porque tu lhe ligaste. Joana parou, virando-se lentamente. Como é que a senhora sabe disso? Eu sei tudo o que acontece na vida do meu filho. A sua mãe sorriu friamente. E eu sei que ele está a ser egoísta. O José tem responsabilidades. Centenas de funcionários dependem dele. A empresa da família está em jogo. A empresa da família sempre foi mais importante do que a família em si, não é? Joana voltou para a mesa, mas não se sentou. É assim que a senhora criou o José? Eu o protegi de um erro que poderia destruir tudo o que nós construímos. A sua mãe inclinou-se para a frente, os seus olhos azuis a brilharem com uma perigosa intensidade calculista. E eu também o vou proteger de ti. O José é um adulto. Ele pode tomar as suas próprias decisões. O José é um homem. E os homens tomam decisões estúpidas quando se trata de mulheres bonitas e crianças fofas. A sua mãe deu outro gole de champanhe, como se estivesse a discutir o tempo.
Mas eu penso com a cabeça, não com outras partes do corpo. Joana sentiu náuseas. A senhora é repugnante. Eu sou prática. A sua mãe abriu a sua mala de couro e tirou um envelope. 15 milhões em dinheiro sem impostos. Tudo o que tu tens que fazer é assinar este documento, a renunciar a todos os direitos sobre o José e a aceitar não o procurares de novo. Joana olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. E a Maria? O José pode visitar a criança esporadicamente, em momentos que não interfiram com os seus compromissos profissionais. Eu quero proteger o futuro da empresa Carvalho e, consequentemente, o futuro da própria menina. Se o José estragar o negócio devido a esta fase, a Maria não terá nada. Joana sentou-se de novo, mas só para estar ao mesmo nível que a sua mãe. Quer saber o que eu penso? Estou a ouvir. Eu acho que a senhora tem medo. Joana inclinou-se para a frente, a sua voz baixa e afiada. Medo de que o José finalmente tenha encontrado algo mais importante do que a aprovação da sua mamã. O rosto da sua mãe ficou ligeiramente tenso, a primeira fissura na sua fachada perfeita. O José mudou desde que conheceu a Maria. Joana continuou a ganhar confiança. Ele está que aprender a ser humano, e isso a assusta, não é? A senhora não sabe nada sobre o meu filho. Eu sei que ele está a ser pai pela primeira vez na sua vida, e isso está a transformá-lo no homem que ele sempre devia ter sido. A sua mãe bateu com a mão na mesa, fazendo tilintar os copos. Basta. Tu vais aceitar a minha oferta ou terei que tomar medidas mais drásticas? Medidas drásticas? Joana sentiu um arrepio nas costas. Eu posso tornar a tua vida muito difícil, querida. A tua pequena empresa de marketing ficaria envergonhada se perdesse todos os seus clientes de uma só vez ou se as autoridades fiscais decidissem fazer uma auditoria exaustiva. Joana levantou-se de novo, desta vez com uma determinação de ferro. A senhora acabou de cometer um erro. Que erro? A senhora mostrou-me quem é realmente. E agora eu vou contar ao José exatamente que tipo de mãe ele tem. A sua mãe riu, mas havia menos confiança no som. O José nunca iria acreditar que eu faria uma coisa dessas. Eu sou a mãe dele. Exato, a mãe que lhe ensinou que o amor é condicional, que a família é negociável, que o dinheiro resolve tudo. Joana pegou no envelope e rasgou-o ao meio, os pedaços a caírem como confetis sobre a elegante mesa. Mas sabe que mais, senhora Carvalho? O José já não é esse homem. Ele está a cometer um erro terrível. O único erro que eu cometi foi subestimar o quanto a senhora está disposta a fazer para manter o controle sobre o seu filho. Joana virou-se para ir embora, mas parou à porta. Mas o José vai saber de tudo, e quando ele souber, ele vai ter que escolher entre a mãe que sempre o controlou e a filha que lhe está a ensinar a amar. Joana saiu do restaurante com o coração a bater com força. O ar fresco da rua a contrastar com a atmosfera sufocante do lugar que ela tinha acabado de deixar. As suas mãos tremiam enquanto marcava o número do José. Joana, passa-se alguma coisa? José, precisamos de falar. Agora? Sim, onde é que tu estás? A sair do Fazanos, a minha mãe chamou-me para almoçar. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. José, eu vou ter contigo. Não te mexas daí. Enquanto esperava, Joana observou o trânsito na rua. Pessoas a caminhar rapidamente, carros a passar, a vida a acontecer normalmente. Mas para ela, tudo tinha mudado nos últimos 40 minutos. A guerra pela alma de José tinha acabado de começar e a sua mãe tinha acabado de declarar que não tinha a intenção de perder sem uma luta.
A pergunta que agora lhe martelava na mente era aterrorizante. Seria o José forte o suficiente para enfrentar a sua própria mãe? Ou o filho obediente, que ele sempre tinha sido, ainda era mais forte do que o pai que ele estava a aprender a ser? 20 minutos depois, quando o carro de José parou em frente ao restaurante e ela viu a determinação nos olhos dele, Joana soube que a resposta definiria não só o seu futuro, mas também o da Maria. Achas que o José vai escolher a sua nova família em vez da aprovação da sua mãe? Partilha os teus pensamentos nos comentários. O escritório de José cheirava a couro familiar e madeira nobre. Mas naquele dia havia uma tensão elétrica no ar que fazia com que cada móvel parecesse uma testemunha silenciosa de uma batalha prestes a começar. A sua mãe estava sentada na poltrona de veludo cor de vinho, as mãos enluvadas, a segurar uma taça de porcelana com a elegância gelada que sempre a tinha caracterizado. José andava de um lado para o outro atrás da secretária de carvalho, os seus passos a ecoarem no chão de mármore como os batimentos de um tambor de guerra. Tu ofereceste dinheiro a Joana para ela desaparecer da minha vida. A voz de José estava demasiado controlada, cada palavra proferida com precisão cirúrgica. A sua mãe deu um delicado gole do seu chá, o vapor aromático a subir em espirais preguiçosas. Eu ofereci uma solução prática a um problema que está a destruir tudo o que nós construímos. A Maria não é um problema. José bateu com a mão na secretária, fazendo os porta-retratos de vidro tremerem. Ela é a minha filha. Ela é uma complicação. A sua mãe pousou a taça no pires com um toque suave, mas o som ecoou como um disparo no tenso silêncio. José, tu cancelaste 6 reuniões importantes este mês. Os alemães estão a questionar a tua dedicação ao negócio. José parou de andar, virando-se para enfrentar a sua mãe. O seu fato cinzento estava amarrotado, a sua gravata afrouxada, sinais de um homem que tinha passado horas a tentar processar a traição da sua mãe. E o que é que isso interessa? Há coisas mais importantes do que os negócios, mãe. A sua mãe riu, um som cristalino que cortou o ar como vidro partido. Mais importantes? José, tu tens responsabilidades. 1.200 funcionários dependem de ti, acionistas que confiaram milhões nas tuas decisões. E a minha filha também depende de mim. José aproximou-se da poltrona, a olhar para a mulher que o tinha criado, com uma mistura de amor e dor. Pela primeira vez na minha vida, alguém precisa de mim por quem eu sou, não pelo que eu possuo. Isso é romantismo barato. A sua mãe levantou-se com uma elegância felina, a alisar a saia do seu fato Chanel. Tu estás apaixonado pela ideia de ser pai, não pela realidade. As crianças choram, José, ficam doentes, exigem tempo, atenção, sacrifícios. Eu sei. José cruzou os braços, os seus músculos tensos sob o tecido da sua camisa. E eu estou disposto a fazer todos os sacrifícios necessários. A sua mãe caminhou em direção à janela panorâmica, observando a cidade a estender-se lá embaixo. As luzes da tarde começavam a piscar, a criar um mosaico dourado contra o céu laranja. Como tua mãe, é meu dever proteger-te de decisões impulsivas. A sua voz ecoou contra o vidro. Esta mulher manipulou-te, José. Usou a menina para despertar os teus instintos paternalistas. A Joana não é manipuladora. José aproximou-se da janela, parando ao lado da sua mãe. Ela recusou-me quando eu tentei aproximar-me. Ela recusou o meu dinheiro, a minha ajuda, tudo. Uma estratégia inteligente. A sua mãe virou-se para o filho, os seus olhos azuis a brilharem com uma frieza calculista. Fazer-se de difícil sempre funciona com homens como tu.
José sentiu que algo se partia dentro do seu peito. Uma ligação invisível que o tinha atado à aprovação da sua mãe durante 35 anos. Homens como eu. Homens que confundem responsabilidade com sentimentalismo. A sua mãe tocou no braço do seu filho com falso afeto. José, tu podes apoiar a criança sem te envolveres emocionalmente. Paga-lhe uma generosa mesada. Visita-a esporadicamente. Basta! A palavra saiu como um rugido baixo. Para de falar da minha filha como se ela fosse um compromisso de negócios. A sua mãe recuou um passo, surpreendida pela intensidade da sua reação. José, não! Mãe, agora tu vais ouvir-me! José virou-se completamente para a enfrentar, o seu peito a subir e a descer com respirações rápidas. A Maria tem 2 anos e já diz o meu nome. Quando me vê, os olhos dela iluminam-se. Ela confia em mim completamente, sem questionar se eu mereço ou não. As palavras saíram carregadas de uma emoção que a sua mãe nunca tinha visto no seu filho. José continuou, a sua voz a ficar mais firme. Quando a Maria está doente, nada mais importa. Quando ela precisa de mim, eu largo tudo para estar com ela. E sabes por quê? Porque pela primeira vez na minha vida, eu entendo o que significa amar alguém mais do que a mim mesmo. A sua mãe empalideceu ligeiramente, mas manteve a sua postura erguida. Esse sentimentalismo vai passar, José. É uma fase. Não é uma fase. José explodiu. Anos de repressão emocional a finalmente encontrarem uma saída. É quem eu sempre devia ter sido, um homem capaz de pôr a família antes dos lucros. Família. A sua mãe cuspiu a palavra como se fosse venenosa. Eles não são a tua família, José. São estranhos que apareceram na tua vida há 2 meses. A Maria tem o meu sangue. A Joana é a mãe da minha filha. Eles são a minha família, sim. José caminhou em direção à secretária, pegando numa foto emoldurada onde ele aparecia junto a Maria no pátio de jogos. E eu vou protegê-los. A sua mãe olhou para a foto com desgosto mal dissimulado. Protegê-los de quê? De gente como tu. As palavras saíram baixas, mas cheias de uma determinação que fez a sua mãe recuar mais um passo. De gente que pensa que o amor é fraqueza, que a família é negociável. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do ar condicionado e o trânsito distante lá embaixo. A sua mãe estudou o rosto do seu filho à procura de sinais do rapaz obediente que ela sempre tinha controlado. José, tu estás a deitar fora tudo o que nós construímos juntos por uma fantasia. A sua voz tremeu imperceptivelmente. A empresa, o respeito dos teus sócios, a tua posição social. Podem chamar-me de louco. José caminhou em direção à porta do escritório, abrindo-a num claro gesto de despedimento. Mas esta é a minha família. A sua mãe ficou imóvel por um momento, espantada, a processar a derrota. Depois, com a dignidade ferida de uma rainha deposta, caminhou em direção à porta. Vais arrepender-te desta decisão, José. Da única coisa de que eu me arrependo é de ter demorado tanto a tomá-la. A sua mãe parou na entrada sem se virar. Quando esta fantasia romântica acabar, quando tu perceberes que renunciaste a tudo por nada, não venhas pedir-me ajuda. Eu não vou precisar dela. José observou a silhueta rígida da sua mãe. Porque eu finalmente encontrei algo que vale mais do que a tua aprovação. A sua mãe foi-se embora sem olhar para trás, os seus saltos a ecoarem pelo corredor até desaparecerem no elevador. José fechou a porta e apoiou-se nela, fechando os olhos e respirando fundo. O seu telefone tocou. Era a Joana. José, como correu? Foi libertador. Ele sorriu pela primeira vez em horas.
A minha mãe acabou de descobrir que já não me controla. E agora? José olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Em algum lugar, a Maria estava a brincar, a rir, a ser a menina maravilhosa que tinha mudado completamente a sua vida. Agora eu vou para casa, para um lar a sério. José: eu sei que tu ainda não confias completamente em mim. Eu sei que vai levar tempo para reconstruir tudo o que eu destruí, mas eu acabei de romper com tudo o que me prendia ao passado. Joana ficou em silêncio por um momento. Quando ela falou, a sua voz era suave, quase um sussurro. A Maria perguntou se tu vem jantar conosco esta noite. José sentiu o seu peito a apertar-se de emoção. Diz-lhe que o pai está a ir para casa. Enquanto arrumava a secretária e desligava o seu computador, José soube que tinha perdido muito nos últimos minutos. A aprovação da sua mãe, possivelmente alguns negócios, talvez até uma parte da empresa. Mas enquanto conduzia em direção ao apartamento onde a Joana e a Maria o esperavam, José soube que tinha ganho algo infinitamente mais valioso: a oportunidade de ser o homem que a sua filha merecia como pai. Eu perdi milhões, pensou, enquanto parava num semáforo. Mas recuperei o meu mundo. O aroma de rosas frescas, misturado com o doce cheiro do bolo de chocolate, a Maria tinha insistido em ajudar a decorar. Joana observou da janela do apartamento como a manhã passava lentamente. Os seus dedos brincavam nervosamente com a bainha do vestido cor de creme que ela tinha escolhido para o dia mais importante das suas vidas. Tinham passado 3 meses desde o confronto do José com a sua mãe, e lentamente, como flores que florescem depois de um inverno rigoroso, eles tinham reconstruído algo que nunca souberam que podia existir: uma família a sério. Mamã, o pai vem em breve? A Maria correu em direção a Joana, o seu vestido cor-de-rosa com laços de cetim a balançar a cada passo. Os seus caracóis estavam presos por uma pequena tiara de pérolas falsas e os seus olhos escuros brilhavam com antecipação infantil. Quase, meu amor. Joana ajoelhou-se a ajeitar o vestido da sua filha. O pai só foi buscar a tia Catarina. A Maria franziu a testa em concentração. A tia Catarina vai chorar de novo. Joana riu a recordar a reação da sua sócia quando soube do pedido de casamento. A Catarina tinha chorado tanto que teve que refazer a maquilhagem 3 vezes. Talvez um pouco, mas são lágrimas de felicidade, princesa. A campainha tocou e a Maria saiu disparada em direção à porta como um foguetão cor-de-rosa. Pai! Joana abriu a porta e o seu coração ainda dava um pequeno salto ao ver o José. Ele usava um fato cinzento claro que realçava os seus olhos escuros e carregava um ramo de margaridas. As flores favoritas de Joana, não as rosas caras que ele costumava comprar no passado. Princesa! José ajoelhou-se para abraçar a Maria, que se atirou para os braços dele com total entusiasmo. Tu estás linda. Tu também, pai? A Maria tocou na sua gravata com curiosidade. É um dia especial? O dia mais especial de todos. José olhou por cima da cabeça da sua filha, encontrando os olhos de Joana. Bom dia, futura esposa. Joana sentiu as suas bochechas a corar. Mesmo depois de 3 meses, ela ainda se surpreendia com a ternura genuína na sua voz quando ele a chamava assim. A Catarina apareceu atrás de José, os seus olhos já lacrimejantes. Joana, tu estás radiante. Obrigada por aceitares ter-me como tua testemunha. Joana abraçou a sua amiga, a inalar o perfume floral que a Catarina sempre usava. Como se eu fosse perder isso. A Catarina secou discretamente o canto dos seus olhos. Depois de tudo o que tu passaste. José levantou a Maria,
a observar as duas mulheres. Estão prontas? Eu acho que sim. Joana agarrou a sua pequena bolsa a verificar se tinha tudo. Documentos, o anel da Maria que ela tinha insistido em levar, um lenço para as inevitáveis lágrimas. Eles desceram para o carro de José juntos. A Maria tagarelava animada sobre como tinha ajudado a escolher as flores, enquanto o José a acomodava com cuidado na cadeira do carro. Joana observou a cena. O cuidado com que ele ajustava os cintos de segurança, a sua infinita paciência com as perguntas da sua filha, e sentiu uma onda de gratidão por ter dado a esse homem uma segunda oportunidade. O registro civil era um edifício simples no centro da cidade, sem a ostentação que o José provavelmente tinha imaginado para o seu casamento há anos. Mas, quando eles entraram na sala, decorada com flores simples e luz natural, Joana soube que era perfeito. O juiz era um homem de meia-idade, com um sorriso amável, que se ajoelhou para cumprimentar a Maria pessoalmente. E tu deves ser a princesa Maria. Eu ouvi dizer que tu tens um trabalho muito importante hoje. A Maria assentiu seriamente. Vou dar as alianças, uma enorme responsabilidade. O juiz piscou-lhe o olho. Eu tenho a certeza de que tu vais fazer um ótimo trabalho. Eles ficaram de pé, em frente ao altar improvisado. José segurou a mão de Joana. Os seus dedos entrelaçaram-se como duas peças de um puzzle que finalmente tinham encontrado o seu lugar. A Maria parou entre eles, segurando a pequena almofada com as alianças. Estamos reunidos aqui hoje. O juiz começou a cerimônia, mas Joana mal conseguia concentrar-se nas palavras. Ela estava perdida nos olhos de José, a ver uma mistura de amor, arrependimento e esperança que lhe encolhia o coração. Quando chegou o momento dos votos, José pigarreou nervosamente. Joana, disse, a sua voz a tremer ligeiramente. Há 3 anos eu era um homem que pensava que sabia o que era importante na vida. Eu pensava que o sucesso se media em dinheiro, que o amor era um luxo que eu não podia permitir-me. A Maria levantou a cabeça, fascinada pela seriedade na voz do seu pai. Tu ofereceste-me o maior presente que alguém poderia dar, uma família. E eu, o cobarde e idiota que eu era, recusei esse presente. José engoliu em seco, a conter a emoção. Mas a vida deu-me uma segunda oportunidade. Deu-nos uma segunda oportunidade. Ele olhou para a Maria, depois de volta para a Joana. Eu prometo que nunca mais porei nada acima da nossa família. Eu prometo ser o marido que tu mereces e o pai que a nossa filha precisa. Eu prometo que a partir de agora, não importa o que aconteça, vocês serão sempre o meu primeiro lugar. Joana sentiu as lágrimas a caírem livremente pelo seu rosto. Quando foi a sua vez, a sua voz estava embargada pela emoção. José, tu magoaste-me profundamente. Por muito tempo eu pensei que nunca conseguiria perdoar-te. Mas a Maria? Ela olhou para sua filha, que estava a observar tudo com os olhos bem abertos. A Maria ensinou-me que o verdadeiro amor não é perfeito. Ele é forte. José apertou a mão dela com mais força. Tu mostraste-me que as pessoas podem mudar, que o amor pode crescer a partir do sofrimento. Eu prometo dar-te a oportunidade de ser o homem que tu queres ser. Eu prometo que nós vamos construir uma família baseada no amor a sério, não no medo. O juiz sorriu abertamente, claramente comovido. Agora, as alianças. A Maria adiantou-se solenemente a oferecer a aliança do José a Joana primeiro. Para o pai. Joana deslizou a banda dourada para o dedo de José, as suas mãos a tremerem ligeiramente. Quando foi a sua vez, José segurou a mão de Joana com uma reverência quase religiosa. Com esta aliança,
Ele repetiu as palavras do juiz, mas os seus olhos nunca abandonaram os de Joana. Agora eu os declaro marido e mulher. O juiz sorriu amplamente. Pode beijar a noiva. José inclinou-se, tocando os lábios de Joana num beijo suave, cheio de promessas. A Maria bateu palmas com entusiasmo. Agora somos uma família a sério! Gritou, fazendo todos rirem. Fora do registro, a Catarina insistiu em tirar centenas de fotos. A Maria posou com seriedade profissional. Depois, correu para brincar no pequeno jardim, enquanto os adultos falavam. E tu? Posso falar contigo a sós? Claro. Tens a certeza? Depois de tudo o que ele fez? Joana observou o José a brincar com a Maria, a ensiná-la a fazer coroas com as margaridas que tinham caído para o chão. Catarina, o homem que me rejeitou há 3 anos não é o mesmo que está ali. As pessoas podem mudar quando encontram algo pelo qual vale a pena lutar. E se ele voltar a ser quem era? Joana sorriu, vendo o José a colocar uma coroa de flores na cabeça da Maria, que se ria de deleite. Então a Maria e eu seremos fortes o suficiente para lidar com isso. Mas eu acredito nele. Eu acredito em nós. Eles foram almoçar num pequeno restaurante que a Maria tinha escolhido. Um lugar simples que servia os melhores macarrão com queijo da cidade, segundo ela. Durante toda a refeição, a Maria não parou de falar, a contar a todos os empregados que os seus pais tinham casado. Agora o pai mora conosco para sempre, anunciou a uma mesa de idosos que sorriram com indulgência. Quando chegaram à casa, a Maria estava exausta de toda a excitação. O José levou-a para o seu quarto e a Joana seguiu-o, vendo-o a ajudá-la a trocar de roupa. Pai, tu vais dormir aqui todas as noites agora? Perguntou a Maria, enquanto o José lhe penteava o cabelo. Todas as noites, princesa, para sempre. E quando eu acordar de manhã, tu vais estar aqui? Sempre. José beijou a testa da sua filha. O pai já não vai embora. A Maria sorriu sonolenta. Bom, eu gosto quando somos 3. Depois de a Maria adormecer, a Joana e o José sentaram-se no sofá da sala, o silêncio confortável, preenchido apenas pelo som distante do trânsito. Obrigada, disse José de repente. Por quê? Por me dares uma segunda oportunidade, por acreditares que eu podia ser melhor. Joana aninhou-se contra ele, a inalar o perfume que agora associava com segurança e amor. José, desde o pedido cruel até o milagre da reconciliação, o amor venceu. Foi isso, e desta vez é para sempre. Ele a abraçou com mais força, a beijar o topo da sua cabeça. Assim foi. Lá fora, a chuva começou a cair suavemente, a criar uma música de fundo para o começo de uma nova vida. Uma vida onde o amor tinha triunfado sobre o medo, onde uma família tinha nascido das cinzas da dor. E no quarto ao lado, a Maria dormia profundamente, protegida pelo amor de 2 pais que finalmente tinham aprendido que algumas coisas valem mais do que qualquer tesouro no mundo.